Olá pessoal, nós faremos agora análise dos principais pontos presentes na obra Marx e a Pedagogia Moderna, de Manacorda. Nós dividimos a análise desta obra em 8 aulas. Para cada aula será disponibilizado material por escrito, que contempla os principais pontos presentes no trecho analisado. Nós estamos utilizando a terceira edição, publicada pela editora Alinha em 2017, com a tradução de Newton Ramos de Oliveira. Na edição que nós temos, Paulo Nocelha faz a apresentação da obra. Ele destaca que a obra foi publicada pela editora Editore Riunite, de Roma, e foi traduzido e editado pela primeira vez no Brasil em 1991. Ele destaca o caráter filológico, que Manacorda utilizou para realizar as suas pesquisas nos anos de 1960. Daí também é importante nós entendermos esse caráter filológico que diz respeito justamente ao estudo da língua, tomando por base aí um método diacrônico. Em outras palavras, o estudo filológico se debruça numa perspectiva histórica ao estudar uma língua. E é isso que nós vamos ver aqui, nesta obra, quando Manacorda, utilizando-se dos textos de Marx, realiza análises dos principais conceitos presentes em sua obra. E no que diz respeito a este livro, nós vamos ter como foco discursos de Marx que versavam direta ou indiretamente sobre a educação. Nocelha deixa muito bem claro aqui que Marx não tem dono, Ou seja, nós não podemos dizer que alguém chegou a esgotar todas as possibilidades interpretativas sobre o discurso de Marx. Em outras palavras, nós não podemos dizer que tal ou tal pensador traz aquilo que nós poderíamos chamar de a verdade, Sendo que, segundo Nocelha, ninguém pode cercar os escritos de Marx com arames farpados, no sentido de as pessoas não poderem interpretar de outra forma que não seja aquela forma trazida por eles mesmos. O presente livro se inscreve em uma tradição cultural do marxismo investigativo, que se livrou do velho ranço determinista e doutrinário, e isso é bastante presente no século XIX, assim como o evolucionismo e o positivismo. O positivismo com aquele rigor científico, que vai permear todas as novas ciências que vão surgindo do movimento de despreendimento de algumas áreas antes ligadas, por exemplo, à filosofia, Isso também vai ter um reflexo muito grande nas ciências no século XX. Para Manacorda, Marx foi mestre do método e não de doutrina. Então vale ressaltar aqui que talvez a maior contribuição de Marx seja no que diz respeito a como realizar uma pesquisa investigativa, ao próprio método. E ele continua: Marx foi um teórico da liberdade e não do poder. E em relação aos instrumentos de pesquisa utilizados por Manacorda, para escrever esta obra, ele utilizou os próprios textos fundadores do marxismo. Utilizou aqui o rigor da filologia e da hermenêutica. Como um grande conhecedor das línguas antigas, do grego e do latim, também conhecia muito bem o inglês, o russo e o alemão. Daí o fato de ele mesmo traduzir os textos de Marx sobre trabalho e instrução. Então nós podemos dizer que ele foi diretamente na fonte. E nós vamos ver mais à frente que isso é uma característica de uma pesquisa marxiana. Em seguida, Manacorda levou tão a sério esse rigor científico
que ele, quando percebia que havia feito algum deslize em relação a uma tradução, por exemplo, de uma palavra, né, ele mesmo pede desculpas aos leitores, né, por ter errado, né, alguma tradução, né, como ocorreu no livro publicado em 1964, citando até mesmo o exemplo, né, ele traduziu como politécnico, né, um termo quando na verdade deveria ter sido tecnológico, né? Então ele traduziu aqui do alemão para o italiano, utilizou o termo politécnico quando deveria ter utilizado o termo tecnológico. Então ele mesmo pede desculpas quando percebe que cometeu algum equívoco, né? Daí nós podemos já perceber aqui o seu rigor, né? Nessa pesquisa de base também filológica. Por isso que Nocélia destaca que este livro, Marx e a Pedagogia Moderna, é uma grande lição de rigor filológico, inclusive para os muitos equívocos que encontramos em algumas traduções e divulgações em língua nacional, promovidas pelo marxismo institucional do antigo socialismo real. Aqui, Manacorda também vai polemizar algumas posições da Igreja Católica, né, e das principais escolas pedagógicas não marxistas sobre educação. Ele vai criticar o liberalismo de Giovanni Gentili, o autoritarismo jesuítico, né. Aqui a gente pode até fazer uma relação também à educação jesuítica, né. Aqui no Brasil, durante muito tempo, nós tivemos, né, uma educação de base jesuítica. Vale aqui a sugestão da leitura de textos que se referem a Ratio Studiorum, né, que foi bastante utilizado aqui no período do Brasil colonial. Ele vai criticar também o espontaneísmo russoniano e a educação profissionalizante precoce, útil somente aos interesses do capital. Ele vai se fundamentar nas elaborações de Gramsci sobre trabalho, intelectuais, educação e escola. Aqui nós encontramos os principais pontos presentes na apresentação da obra. Indo agora para o prefácio à edição brasileira. Apesar do relativo conhecimento, poucos entre nós sabem quem é Manacorda. Por isso, nós temos aqui uma breve biografia, né, do autor, para que a gente possa compreender um pouco como ele chegou a ter esse interesse pelos estudos marxianos. E vale destacar também que esse prefácio à edição brasileira foi escrita por Dermeval Saviani, em 1991. Manacorda nasceu em Roma, em 9 de dezembro de 1914, se formou em letras na Universidade de Pisa, onde também estudou pedagogia, fez um ano de aperfeiçoamento na Universidade de Frankfurt, na Alemanha, e passou a ensinar nos liceus e institutos de magistério, iniciando ao mesmo tempo suas atividades de tradutor e estudioso dos clássicos literários e histórico-políticos, que a gente já começa a ver essa vertente filológica, né, que Manacorda foi traçando, né, em suas pesquisas. Entre os anos de 1954 e 1957, enquanto diretor das edições Rinashita, deu sequência especialmente às coleções Os Clássicos do Marxismo, Pequena Biblioteca Marxista e Nova Biblioteca de Cultura. Foi membro de associações de educadores como a Associação de Defesa e Desenvolvimento da Escola Pública Italiana e integrante da seção pedagógica do Instituto Gramsci e da Comissão Cultural do Partido Comunista Italiano, participando aí ativamente de todas as lutas educacionais desta segunda metade do século XX, né? Então nós temos aqui um breve percurso, né, histórico, né, de Manacorda. Percebemos já o seu gosto pela filologia, assim como também
da combinação que ele fazia desses estudos filológicos com a teoria e a história da educação. Nós vamos ter aqui, em 1964, o Marxismo e a Educação. Trata-se de uma obra que traz pela primeira vez um estudo filológico do pensamento de Marx sobre a educação. E um estudo como esse, né, que faz um confronto com as demais concepções pedagógicas, foi um grande divisor de águas, né, para Manacorda. E nesta mesma obra, ele traz aqui a proposta de uma pedagogia marxiana, e por marxiana ele vai esclarecer, né, como sendo uma pedagogia inerente ao pensamento do próprio Marx, ou seja, uma pedagogia que vem dos próprios textos originários de Marx, né? Ele não vai se basear aqui naquilo que os intérpretes falavam sobre Marx, ele vai diretamente na fonte, né? E isso era distinto da chamada pedagogia marxista, que está referida à tradição construída a partir de Marx, né, pelos seus seguidores. Daí já é importante nós termos em mente, né, essa diferença: pedagogia marxiana e pedagogia marxista. Vale destacar aí essas duas expressões, né? Por marxiana nós temos uma referência ao próprio Marx, né? É como se nós fôssemos diretamente na fonte, são os textos escritos por Marx. E por pedagogia marxista nós temos uma influência muito grande aqui dos intérpretes de Marx, né? Os seguidores de Marx. Em outras palavras, podemos até dizer que Manacorda estaria sugerindo que essa pedagogia marxista poderia trazer aqui um certo discurso que desvia daquilo que Marx propunha. Esse desvio de discurso, né, pode ser por conta de alguns equívocos em traduções, né, alguns equívocos interpretativos também. Então, para que isso não ocorresse nas suas próprias pesquisas, ele vai diretamente na fonte, né? Ele se confia no conhecimento que ele tinha da própria língua. Daí a importância desse rigor filológico. Saviani traz aqui uma afirmação de Sartre, né, que não era marxista, e nessa afirmação nós temos o seguinte: um argumento anti-marxista não é mais que o rejuvenescimento aparente de uma ideia pré-marxista. Uma pretensa superação do marxismo não será, no pior dos casos, mais que uma volta ao pré-marxismo e, no melhor, a redescoberta de um pensamento já contido na ideia que se acredita superar. Nós vivemos atualmente um momento de bastante crítica, né, aos postulados de Marx. Podemos até dizer que muitas dessas críticas são resultados de impressões, né, de não leituras dos textos de Marx. De qualquer forma, é comum nós termos atualmente os chamados argumentos antimarxistas, né, uma crítica aqui ao que Marx propunha. De qualquer forma, pessoal, esses argumentos antimarxistas, né, são incoerentes, utilizando-se aqui do que Sartre nos traz, né, porque os problemas postos pelo marxismo são os problemas fundamentais da sociedade capitalista, né? Então, se Marx se propunha aqui, né, ou se propôs a fazer uma pesquisa daquilo, né, das engrenagens de uma sociedade capitalista, né, então a gente não pode dizer que se trata de um pensamento ultrapassado, uma vez que o que ele faz era justamente explicar como essa sociedade capitalista se organiza, se estrutura, identificando as suas contradições, os seus problemas, né? Então, enquanto esses problemas não forem resolvidos ou mesmo superados, não se pode falar que o marxismo terá sido superado. Isso Dermeval Saviani deixa muito bem claro, né? Então, se Marx traz aqui as estruturas do capitalismo, dessa sociedade capitalista, né, aquilo que contribui para a sua estruturação, mostra as suas contradições, os seus problemas. Se nós ainda temos essa sociedade, por que falar que o marxismo foi superado, né?
uma vez que esses problemas, que essas contradições ainda existem. E a vitalidade que o marxismo tem não vai se expressar apenas nessa identificação dos problemas que ele vem formulando, mas também no fato de ele criticar, né, a sociedade burguesa, e daí vem o contraponto, né, ele, de fato, o marxismo se contrapõe a essa sociedade burguesa, e também o marxismo ainda vai se fazer bastante importante porque ainda há diferentes apropriações de Marx, ou seja, diferentes interpretações daquilo que Marx propunha, né? Então, se há diferentes interpretações, em outras palavras, não há algo consolidado, né? Até porque nós vimos no prefácio, no série deixa isso bem claro, não é possível alguém se identificar como um intérprete oficial de Marx, né? Dizer que tudo aquilo que ele interpretou de Marx deve ser considerado, aquilo é a verdade sobre os discursos de Marx. Como isso não existe, né? Como haverá essas contradições no que diz respeito à interpretação do que Marx propunha, então o marxismo ainda se mostra importante. E como ele muito bem diz, né? Assim é que desde Marx, passando por Engels, Lenin e Gramsci, até os contemporâneos, constrói-se uma tradição de crítica e de polêmica que atesta a sua presença viva na história da nossa época, né? A presença de Marx ainda se faz de uma maneira bastante intensa. E assim, muitas dessas críticas que Marx sofreu, né, e ainda sofre, dizem respeito a textos produzidos por seus próprios intérpretes, textos resultados aí de interpretações errôneas, né, de entendimentos que não condizem com aquilo que Marx propunha, né? Então, às vezes, Marx é criticado não pelo que ele escreveu, mas pelo que os seus seguidores escreveram sobre o discurso dele. De qualquer forma, Savien deixa muito bem claro aqui que não se trata de criticar as interpretações e as experiências apontando seus desvios, tendo em vista a manutenção de uma relação dogmática com o autor principal, no caso, Marx, né? Então, muitos de seus intérpretes, né, consideraram aquilo que Marx trazia como verdadeiros dogmas, né? E, de fato, isso foi bastante criticado. Não é o caso aqui, né? Não se trata de tomar as contribuições de Marx como verdades acabadas e incontestes, isto é, como dogmas. Aliás, o próprio Marx, assim como seu colaborador Engels, tinham consciência dos limites de suas análises, como explicita enfaticamente Engels em 1895, na introdução a uma nova edição do texto de Marx, As Lutas de Classe na França, de 1848 a 1850. Né? Nesta obra, após tecer considerações sobre os problemas implicados na tarefa de se analisar a história enquanto ela se realiza diante de nós, né, expressa sobre a expectativa então manifesta de que a Revolução de 1848 na França viesse a se transformar numa revolução proletária, né? Ou seja, havia aqui essa previsão, digamos assim, de que a revolução que ocorreu na França fosse desencadear numa revolução proletária. Era isso que Marx e Engels, né, imaginavam. No entanto, isso não aconteceu, né? É justamente pelo fato disso não ter acontecido é que a gente não pode considerar que os textos produzidos, seja por Marx ou mesmo em colaboração, na colaboração de Engels, né, a gente não pode considerar isso como dogma, né? E Engels deixa isso muito bem claro justamente nessa introdução da nova edição, né? Ele diz: a história nos desmentiu, bem como a todos que pensavam de maneira análoga. Ela demonstrou claramente que o estado de desenvolvimento econômico no continente ainda estava muito longe do amadurecimento necessário para a suspensão da produção capitalista, né? Então, aquilo que eles imaginavam, de fato, não ocorreu. Por quê? Porque esse envolvimento, né,
esse estado de desenvolvimento econômico estava muito longe de um amadurecimento, né? E eles, de fato, não viram isso. Justamente isso, né, justamente acabou impossibilitando, né, essa revolução proletária. Em outras palavras, pessoal, os fatos acabaram desmentindo aquilo que eles haviam previsto, né? Mais aqui uma prova de que aquilo que eles falavam não poderia ser considerado como dogma, né? Eles mesmos aqui, principalmente Engels, né, entendiam dessa forma. Portanto, o que está em jogo aqui não é manter a todo custo uma fidelidade ao marxismo ou uma subserviência às ideias de Marx. O que está em causa é verificar em que medida as transformações políticas em curso nesse início da década de 90 do século XX autorizam a conclusão de que Marx foi ultrapassado, não fazendo mais sentido tomá-lo como referência para os estudos dos problemas contemporâneos, né? Então, nós podemos falar que Marx foi ultrapassado, né? Já está ultrapassado. É possível a gente falar isso, né? Para a gente falar que Marx está ou não ultrapassado, é primeiramente importante entender, né, qual foi o seu principal objetivo. Segundo Saviani, seu principal objetivo foi compreender cientificamente as leis de transformação e desenvolvimento do processo histórico. Em outras palavras, esclarecer as leis especiais que regem o nascimento, a existência, o desenvolvimento, a morte de determinado organismo social e sua substituição por outro de mais alto nível. Esse foi o grande mérito do livro de Marx, né, que a gente conta principalmente aqui no Capital. Se esse foi um dos objetivos centrais de Marx, a gente não pode falar que ele está ultrapassado, até porque nós temos um organismo social, né? E para compreender esse organismo social, podemos muito bem utilizar o método que Marx nos traz. Então, pessoal, podemos sim utilizar Marx atualmente, né, como um grande referencial de rigor científico, né, de método, nessa busca de compreender as engrenagens de uma estrutura social. E esse organismo social, né, que está presente no texto de Marx, ele vai se materializar na sociedade capitalista, que é o que nós temos hoje, né? É esta a sociedade capitalista que Marx estuda e cujas leis de nascimento, existência, desenvolvimento, morte e substituição por outra de mais alto nível, ele revela. O socialismo é apenas o nome dessa forma social de mais alto nível que se gesta no interior do próprio capitalismo, a partir de suas contradições internas. Marx deixa isso muito bem claro, né, em sua obra, que, de fato, no capitalismo nós temos contradições internas. E é justamente dessas contradições internas que o socialismo vai se constituindo. Agora, nós não podemos dizer que Marx estudou a sociedade socialista, né? Por que ele não estudou a sociedade socialista? É bem simples, porque ela não existiu, né? Ela não estava ainda constituída. Então, como Marx iria estudar uma sociedade socialista se ela não estava constituída, né? Essa nova forma social, né, o socialismo, só poderia ser constituída após o esgotamento pleno de todas as possibilidades contidas no próprio capitalismo, né? Aqui um ponto importante, né? O socialismo só se constitui após o esgotamento pleno de todas as possibilidades contidas no próprio capitalismo. Então, nós não podemos falar em sociedade socialista, né? Não podemos falar em socialismo se ainda há capitalismo. Se ainda hoje não se esgotaram todas as possibilidades do capitalismo, compreende-se as dificuldades do chamado socialismo real, cuja origem data do início deste século.
Daí alguns poderiam falar, né, da experiência que ocorreu na União Soviética, né? Ou seja, criticar esse socialismo porque ele não teria dado certo na União Soviética. Agora, claro, né, de fato, o socialismo não deu certo na União Soviética porque o capitalismo ainda existia. E também a experiência socialista que ocorreu em determinadas partes do mundo, né, foi uma tentativa localizada, parcial, né, que ocorreu paralelo à sociedade capitalista. Então, pessoal, não se pode falar em socialismo se nós ainda temos resquícios do capitalismo. E o fato dessa tentativa de implementar o socialismo nessas partes, né, principalmente aqui nos regimes do leste europeu, né, isso de fato não ocorreu, né, acabou não vingando, né? O fato de isso não ter dado certo não constitui a superação de Marx, né? Não constitui, digamos, uma derrota de Marx. É justamente o contrário, né? O fato de esses regimes terem desmoronado indicam a atualidade de Marx. Levando isso em conta que uma filosofia é viva e insuperável enquanto o momento histórico que ela representa não for superado, cabe concluir que, se o socialismo tivesse triunfado, é que se poderia colocar a questão da superação do marxismo, uma vez que, nesse caso, os problemas que surgiriam seriam de outra ordem. Então, pessoal, se o marxismo se propôs a estudar, né, as contradições, as estruturas, né, do capitalismo, se esse capitalismo tivesse de fato desmoronado, né, e se o socialismo tivesse triunfado, aí sim seria a superação do marxismo, porque o marxismo não estudou, né, ou seja, Marx, né, não estudou a estrutura do socialismo. Então, teremos aqui a necessidade, né, de um novo referencial para estudar as engrenagens, as estruturas do socialismo. Como ainda vivemos no capitalismo, o marxismo se mostra de fato bastante atual. E Saviani finaliza, né, dizendo que esta obra é um trabalho que explicita o pensamento educacional do criador daquela que, no dizer de Sartre, é a filosofia viva e insuperável dos nossos tempos. E vamos agora ao prefácio da obra, né? Já escrito aqui por Manacorda. Ele deixa muito bem claro, logo no início, que este trabalho pretende indagar se existe e como se configura uma pedagogia marxiana, né? Então, nós voltamos aqui a esse conceito importante, marxiana, né? Daí a gente vai fazer um contraponto com o marxista. Então, nós temos aqui uma pedagogia marxiana e uma pedagogia marxista. Vale destacar que ele traz essa perspectiva da pedagogia marxiana, né? E por marxiana, ele se refere àquilo que é inerente ao pensamento de Marx. Em outras palavras, ele vai se utilizar dos textos originais de Marx, né, para construir esta pedagogia marxiana. Já a pedagogia marxista, que é aquela que vem se configurando nos países socialistas, né, nos quais mais de um terço das pessoas têm sido educadas em instituições e segundo princípios que assim se costumam definir. Mas não é essa perspectiva da pedagogia marxista que ele vai trazer aqui. Ele deixa muito bem claro que exclui deste estudo a pedagogia marxista. E também faz aqui um estudo, né, sobre o próprio conceito de pedagogia, né? Daí a gente já percebe aqui, pessoal, esse caráter filológico, né, da sua obra, né?
ele se debruça sobre determinados termos, né, e vai explicar esses termos tomando também por base, né, um estudo da história desses termos. Então, por pedagogia, né, ele diz aqui que na Itália, por exemplo, né, que tem uma tradição filosófica bastante presente, né, no que diz respeito ao estudo da pedagogia, da educação, né, isso vai ultrapassar os limites de escolas e tendências. Ou seja, é posto aqui em dúvida, né, o fato de a pedagogia ser uma ciência filosófica, ou mesmo uma ciência. De qualquer forma, pessoal, sendo considerada como uma ciência ou não, Manacorda vai deixar muito bem claro aqui que é de suma importância fazer uma investigação sobre as formas de crescimento do homem como indivíduo na série de gerações, né, e como gerações na história humana. E ainda, né, é importante fazer uma investigação sobre a determinação do tipo de intervenção da geração adulta nesse processo em que está envolvida a geração adolescente, né? Então, é importante sim discutir educação, discutir pedagogia, né? O que seja a pedagogia, o que seja aqui a educação, né? De qualquer forma, talvez o mais importante seja estudar as formas de crescimento do homem. E por que é importante estudar essas formas de crescimento do homem? Porque, segundo Manacorda, o homem não nasce homem, ele se constitui como homem, né? E isso, tanto a fisiologia quanto a psicologia, né, concordam com esse ponto de vista de que o homem não nasce homem, ele se constitui como homem, né? E essa constituição do homem se dá no meio social. Em outras palavras, o homem é um ser social. Estudar a ontologia do homem, né, um termo bastante presente nos textos que vocês costumam estudar, né? A ontologia, aquilo que constitui o ser, né? A essência do ser. Então, como a gente está falando que o homem é um ser social, então quando a gente fala da ontologia do homem, a gente está fazendo referência também ao social. Grande parte do que transforma o homem em homem forma-se durante a sua vida, ou melhor, durante o seu longo treinamento por tornar-se ele mesmo, né? Esse treinamento, pessoal, diz respeito exatamente à educação, né? É nessa educação que ele vai se tornando homem. E vale lembrar que por educação aqui a gente não está fazendo referência única e exclusivamente à educação formal, a educação que se dá no espaço escolar, por exemplo, né? Aqui a educação considerada em sentido amplo. Essa educação não é dada a priori pela natureza. Ela é fruto do exercício que se desenvolve nas relações sociais, graças às quais o homem chega a executar atos, tanto humanos quanto não naturais, como o de falar, o de trabalhar, segundo um plano e um objetivo, né? Falar, por exemplo, é considerado como um ato não natural, até porque a gente utiliza, né, o nosso aparelho digestivo e respiratório, né, com essa finalidade de falar. A fala, pessoal, não é algo natural, ela foi se desenvolvendo historicamente. É natural a gente comer, respirar, né? Mas podemos dizer que a fala é uma invenção do homem, sendo aqui no caso considerado como um ato não natural. De fato, o homem nasce na sociedade, mas ele não nasce social. Ele se torna social por meio da educação, né? É a educação que faz esse homem assumir, né? Se assumir enquanto um ser humano, né? E é por isso, pessoal, que aqui a educação ganha uma importância muito grande, né?
Mais uma vez, nesse primeiro momento estamos falando de uma educação no sentido amplo. Agora, é claro, quando a gente se volta para uma educação sistematizada, uma educação com determinada finalidade, né? Aqui a gente já está se aproximando da pedagogia, ok? Então, esses espaços específicos da educação, né, têm se configurado no transcorrer da história como tendem a reconfigurar-se, né? Eles são hoje objetos imprescindíveis da pesquisa propriamente pedagógica. E esses espaços específicos da educação, a gente pode considerar aqui como a escola, local de trabalho, a família, né? De qualquer forma, pessoal, esses espaços específicos da educação, eles não são estabelecidos naturalmente, né? Há aqui certa arbitrariedade, não há aqui, no caso, né, uma constituição arbitrária, né? Tudo isso é motivado, né? Esses espaços específicos da educação, eles são motivados por interesses. Agora, é claro, né, essa mesma educação leva os indivíduos a entender, né, que esses espaços são constituídos de maneira arbitrária, sem nenhuma motivação, mas há sim uma motivação, né? Isso não é algo natural. Esses espaços não são constituídos naturalmente, eles são produzidos. Em outras palavras, né, nós temos atos não naturais que produzem esses espaços, claro, com determinados objetivos, né? Então, não há motivos para a gente considerar como naturais as instituições ou estruturas educativas que a história nos transmitiu, cristalizadas na atual forma da escola. Na realidade, a estrutura escola não é natural e nem mesmo histórica, no sentido imediato e total em que o são as estruturas produtivas da sociedade. A escola é, antes de tudo, uma superestrutura, não apenas ou não tanto porque ela brota com e de uma estrutura originária de base, sobre a produção e a propriedade. Então, a escola, pessoal, ela surge nessa base, né, da produção e da propriedade. E ela vai ser também, em última instância, condicionada por suas relações. Olha só. A escola, ela está condicionada a essas relações que ocorrem, né, na produção, na propriedade, né? E assim, inicialmente essa escola, né, e vale até ressaltar aqui a pesquisa que Saviani faz sobre o termo escola, que vem de skolé, do grego skolé, que se referia aqui a um período do ócio, né, ao tempo que os grandes pensadores tinham para se dedicar à contemplação, né? Então, esse termo escolar, que vai dar origem à escola, de fato, no início era algo ligado ao luxo, né? Nem todos tinham acesso à escola, né? Ou, no caso, ao escolé, né? Atualmente, a escola, ela não se mostra mais como um luxo, né? Ela foi, digamos, universalizada. Mas isso não se deu pelo fato de considerarem que todos são importantes, independentemente de sua classe social, né? E de que a escola deve chegar a esses indivíduos, né? Não foi nesse sentido humanístico, digamos assim, né? Há, obviamente, interesses por trás dessa universalização do ensino. E essa universalização do ensino acaba refletindo relações atuais de produção, né? E, de qualquer maneira, como Manacorda muito bem diz, uma coisa é certa: quanto mais a sociedade se distancia de suas origens naturais, né? Isso, de fato, é o que ocorre. O homem está deixando cada vez mais, né, esse aspecto do ser natural e se tornando um ser histórico, né? Está cada vez mais
realizando atos não naturais. A gente pode até fazer uma relação aqui com o niilismo de Nietzsche, né? Essa negação do homem, né? O homem estaria justamente negando a sua própria natureza em detrimento de ideologias, de crenças, né? E essas crenças, ideologias, a gente poderia até fazer uma referência à religião, né? Estariam fazendo com que o homem deixasse a sua natureza, deixasse as suas características naturais, né? O seu instinto, digamos assim, né? E acabasse realizando atos que não seriam da sua natureza. Então o homem estaria negando a sua própria natureza, daí o niilismo, né? Ele nega a sua natureza e se torna cada vez mais um ser histórico, que pratica atos não naturais. E quanto mais a sociedade vai se distanciando dessas origens naturais, né, vai ganhando mais importância o momento educativo. Quanto mais a sociedade se torna dinâmica, e é assim ao máximo grau, uma sociedade tecnológica que rapidamente muda os processos produtivos e aumenta os próprios conteúdos científicos, tanto mais se torna necessária uma estrutura educativa que, gradativamente, adapte a este processo não apenas as novas gerações. Mesmo que se nasça homem, né, nem por isso se nasce homem no século XX, mas também as gerações futuras. Cada vez mais, portanto, aquela instrução que originariamente não é uma necessidade primária, mas um luxo inessencial, no caso aqui da educação que se refere, né, àquela praticada na Grécia Antiga, por exemplo, que era um luxo, né, torna-se agora uma necessidade indispensável para a produção da vida. Então nós podemos dizer que é uma relação direta da educação com a própria economia, né? Economia essa que precisa, né, de técnicas produtivas, né? Então, enquanto a evolução das técnicas produtivas era lenta e sua elaboração a níveis ótimos, né, após durar séculos e milênios, a gente sabe que de fato durante muito tempo produzia-se apenas para o próprio consumo, né? A acumulação era bastante pequena, né? Não se acumulava muito. Consequentemente, as técnicas não eram tão sofisticadas, né? Essas técnicas produtivas eram bastante lentas, né? E para transmitir essas técnicas, né, era utilizada apenas a rotina do treinamento no próprio ofício. Então, para você aprender essas técnicas, bastava você realizar o próprio ofício. Ao produtor individual, bastava, em sua vida natural, reproduzir e retransmitir uma técnica adquirida. Então, nessa época da produção lenta, né, de uma acumulação bastante pequena, né, ou mesmo nenhuma acumulação, né, era bastante simples essa educação, né, digamos assim. Aqui, nesse momento, né, a ciência estava separada da produção, né? Ou melhor, cada ramo da produção era limitado a si mesmo, dispunha da sua pequena ciência operativa, né? Além de suas tarefas imediatas. A ciência em geral apresentava-se como busca desinteressada da pura verdade. A escola podia se apresentar como local de aprendizagem da técnica cultural, que permitisse essa contemplação, né? Educava justamente mais para fruir do que para produzir bens culturais. Mas agora, esse objetivo desinteressado da antiga pesquisa científica perdeu, obviamente, sua razão de ser, né? A ciência nada mais é que um meio de intervenção humana para transformar a natureza e a sociedade. Nós temos então aqui a ciência como algo articulado aos modos de produção, que são ilimitados, né? Cada vez mais extensos e tendencialmente universais. Na realidade, a ciência é fundamental, né? E vamos ter aqui, como nós podemos perceber, né, mudanças, né? A ciência que antes
era vista apenas para conhecer, né, para contemplar, ela se tornou uma ciência para atuar, né, para agir. A ciência que antes servia apenas para classificar, agora serve para modificar e criar. Isso numa escala antes jamais vista. Daí nós vamos ter desempenhando um papel muito importante, né? A eletrônica, os mecanismos de controle e automação, né, vão ser fundamentais no século XX, né, com a vinda aí, do Fordismo, Taylorismo, como uma ciência da administração sendo utilizada, né, na grande indústria, né? Vamos ter posteriormente o toyotismo, né? Então, de fato, essa automação, esses mecanismos de controle só foram de fato possíveis, né, com a vinda dessa ciência já para a produção dos bens, né, produção em larga escala. A ciência que antes era vista apenas para contemplação, e aqui a gente pode fazer uma referência diretamente à própria filosofia, né, agora ela vem com interesses bastante determinados, né? E aí temos como símbolo também desse novo período os computadores, as pesquisas aeroespaciais, a petroquímica, né? A bioquímica e suas aplicações na medicina, na agricultura. É todo um mundo novo de conhecimentos e de disponibilidades para o homem, né? Essa nova necessidade de especializações e, ao mesmo tempo, uma nova necessidade de coordenação do saber, de uma nova articulação entre o conhecer e o fazer. E isso, de fato, transforma a vida do homem, né? E vai exigir homens novos. Mas se assim mudam a natureza e a finalidade da ciência, a gente não pode deixar também de mudar a escola, né? Se a ciência está mudando, a escola também vai sofrer alterações, né? Até porque trata-se aí de um processo de formação de novos homens. E, na realidade, os conteúdos são mudados, os próprios meios de uso cotidiano desses produtos também são mudados, né? Por exemplo, os instrumentos imediatos de escrita, né, de textos, a gente chega até a máquinas complexas, né, que são utilizadas no ensino, né? De qualquer forma, a gente pode falar que a escola ainda educa, ou melhor, está indecisa sobre se deve educar o produtor especializado ou o consumidor desinteressado da cultura. Em suma, Manacorda nos traz, né, as instituições educativas parecem historicamente vinculadas por sua inevitável inércia e por seu caráter de inessencialidade às estruturas sociais superadas. E o que parecia luxo, de fato, né, a escola, né, era um luxo das elites privilegiadas, agora vai se tornar uma necessidade da sociedade em seu todo, uma exigência das massas, que abrange a totalidade da população. Além disso, o dinâmico desenvolvimento da sociedade atual tende, com sua rapidez, a acentuar a separação entre estruturas produtivas e estruturas educativas. O mundo todo está envolvido no mesmo processo de desenvolvimento, que abrange e põe em brutal confronto as estruturas de civilizações diversas, unificando-as tendencialmente. E nós não podemos deixar de falar das mudanças que ocorreram também na pedagogia, né? De fato, a pedagogia se desenvolveu e conquistou seu lugar entre as ciências do homem. Ela realizou uma grande revolução, né, que pode ser considerada em alguns pontos essenciais. Primeiro, deixou de ser considerado como seu objeto apenas a educação de restritas elites privilegiadas. A gente viu que, de fato, quando a gente falava em educação, quando a gente falava em escola, ou mesmo escolé, né, para os gregos antigos, isso era algo relacionado única e exclusivamente às elites, né? Aqueles que não tinham esse trabalho manual, né? Havia as pessoas que trabalhavam para essas pessoas, né? A gente pode até fazer aqui uma relação de um termo latino, né? O otium, né?
que em grego é skolé, né? Então, havia aqueles que tinham ócio, né, que tinham ócio, né, que tinham escolé, que tinham esse tempo disponível para a contemplação, né, e havia aqueles que não tinham ócio, que de fato eram os trabalhadores, né. Então, a própria negação do ócio, né, utilizando-se aqui dos termos latinos, né, nec otium, né, que vai dar origem a negócio, né. Então, aqueles que tinham negócio não tinham esse tempo disponível para a contemplação. Essa educação, de fato, era restrita às elites privilegiadas, mas agora ela vai passar a abranger a totalidade dos homens, né? Essa é a primeira perspectiva de mudança. Na segunda, nós temos uma renovação profunda nos conteúdos de formação do homem moderno, dando importância a técnicas que antes eram relegadas, né? Essas técnicas eram relegadas ao nível de simples treinamento, como a gente viu, né? E de fato a educação se dava dentro do próprio ofício, né? Eram meros treinamentos, né? Em terceiro lugar, nós vamos ter aqui que essa pedagogia elaborou novos métodos e transformou a didática numa ciência com fundamentação, tanto na análise das estruturas objetivas das ciências, quanto no estudo das capacidades subjetivas dos alunos. De qualquer forma, acima de tudo, essa velha pedagogia, que era fundamentada no determinismo social, né, contrapôs uma pedagogia centralizada na criança. A gente pode até fazer aqui uma referência ao determinismo, né, a impossibilidade de mudança que era pregada na sociedade. Se você nascia pobre, né, a própria educação, né, o próprio discurso que era veiculado na sociedade era um discurso de impossibilidade de mudança, né? Então, essa pedagogia que antes era fundamentada nesse determinismo social, contrapôs uma pedagogia que passou a ser centrada na criança. Nessa pedagogia fundamentada num determinismo social, era baseada no fato, né, de que o ambiente vai determinar o que o ser vai ser, né? Se você nasceu num ambiente, se você vem de família pobre, né, você vai ser pobre. Se você é filho de um marceneiro, você também vai ser marceneiro. Então, de fato, essa primeira pedagogia ela predeterminava e comportava currículos diversos para cada condição social, né? Então, dependendo da sua condição social, você ia ter uma educação diferenciada, do mesmo modo como eram diversos os seus direitos. Já a segunda pedagogia, que é fundamentada na criança enquanto centro, né, ela vai considerar que cada um, ou seja, cada indivíduo tem os mesmos direitos, né? Então, um sujeito ele vai ter todos os direitos que qualquer outro sujeito tem no que diz respeito à própria educação. Ele vai ter todas as possibilidades educativas. Mas mesmo assim, mesmo com essa mudança, né, essa centralização na criança, a gente vai continuar tendo contradições e conservadorismos, né, que acabam atrasando esse desenvolvimento real. Nos países socialistas, acompanhando as ideias de Marx, né, e também ali não sem incertezas e contradições, né? Então é importante a gente destacar aqui que as contradições que Marx trazia no capitalismo, elas também vão ocorrer nesses países socialistas, né? Há de fato contradições, né? Então, nesses países, uma nova proposta pedagógica buscou firmar-se com os resultados reais. De qualquer forma, Manacorda deixa claro aqui que é inútil a gente fazer uma análise das características dessa pedagogia utilizada nesses países socialistas, né? Da primeira pedagogia, que era centrada nesse determinismo, e na segunda pedagogia, que era centralizada na criança. Então, nós temos aqui três características de pedagogias diferentes. Manacorda vai deixar claro que é inútil a gente prever essas categorias, essas características que vão distinguir essas pedagogias, né? Mas o fato é que existe e se propõe a um confronto com elas e expressa exigências novas de articulação das estruturas educativas da sociedade.
Ou seja, mesmo tendo características diferentes, né, essas pedagogias existem. Daí, pessoal, a importância de uma releitura dos textos marxianos, né, em que a temática pedagógica é de fato tratada de maneira ocasional em seus aspectos específicos, mas que, acima de tudo, está colocada organicamente no contexto de uma crítica rigorosa das relações sociais. Então, vai destacar aqui que Manacorda utilizou o termo de maneira ocasional, né? Então, essa temática pedagógica é tratada por Marx de maneira ocasional. Não foi o foco de Marx, né, a questão pedagógica, né? Ela vai estar, digamos, diluída em seus textos, né? E por meio dessa crítica que ele faz às relações sociais, pode-se fazer aqui uma referência a que tipo de pedagogia Marx estaria defendendo ao criticar essas relações sociais. Manacorda deixa claro que ele tomou cuidado de realizar esse estudo, né, como uma leitura atenta dos textos originais, né, textos originais. Daí essa característica de ser uma pesquisa marxiana. Ele se desembaraçou de tudo aquilo que era alheio, né, a essa análise, e de tudo aquilo que foi sedimentado como estereótipos, ou seja, esses estereótipos, esses modelos, né, essas interpretações prontas sobre determinados termos de Marx, isso não foi utilizado por Manacorda, né? Até porque os estereótipos, os modelos, muitas vezes eles são resultados de desvios de interpretação, né? Eles acabam se tornando como verdades universais, não pelo fato de representarem fielmente os originais, mas sim pelo fato de serem bastante repetidos, né? De serem bastante utilizados, né? Então, de tanto ser utilizada determinada interpretação sobre algum pensamento de Marx, né, isso acaba se tornando uma verdade. Então, muitas vezes Marx vai ser criticado por essas interpretações já fossilizadas, né, interpretações equivocadas daquilo que ele trazia. Ele finaliza dizendo que é o leitor que dirá se, apesar das lacunas e dúvidas, conseguimos realizar uma obra útil, pelo menos para permitir futuras discussões. Este prefácio foi escrito em 26 de dezembro de 1966.